no ar para dar o resumo da semana do Furacão. A gente tinha ficado semana passada sem muitas notícias, mas nessa semana tivemos assuntos interessantes. O maior deles, é claro, é a entrevista do Paulo Autuori. Ficou 70 dias aí sem aparecer, até finalmente marcar essa entrevista coletiva, né, para dizer e responder algumas perguntas. Mas antes da gente chegar nesse, que é o prato principal de hoje, eu vou dar aqui as notícias que também saíram nessa semana. A primeira polêmica da semana foi com a Esportes da Sorte, que não foi autorizada a atuar no Brasil, não saiu na lista das bets que estavam autorizadas a atuar no território nacional. Por conta disso, o Atlético acabou suspendendo o contrato com a sua maior patrocinadora. E a situação ainda está meio indefinida, porque parece que saiu aí uma autorização para que a Esportes da Sorte atue apenas no estado do Rio de Janeiro, mas possa fazer publicidade nos outros estados, né? A CBF abriu ali uma exceção, disse que vai poder aparecer nas camisas do time, mas essa situação aí entre Esportes da Sorte e Atlético continua talvez indefinida. Vamos aguardar mais novidades. Por enquanto, o Atlético tinha solicitado a suspensão do contrato. E o nome do volante Christian está sendo ventilado para reforçar o Cruzeiro na temporada de 2025. O nome é bem avaliado pelo Alexandre Matos, que está atuando no Clube Mineiro, e também pela comissão técnica do Fernando Diniz. Ainda não houve contato do Clube Mineiro com o Atlético pela negociação, mas pode ser que haja aí uma saída próxima, uma das várias saídas que a gente deve ter no final do ano. E o outro volante, o Jaderson, se vocês ainda lembram dele, estava emprestado ao Remo e recusou a proposta de renovação de contrato do Atlético, gente. Fomos recusados pelo Jaderson, porque o contrato dele acaba nesse fim de ano, então ele deve ficar livre aí no mercado, porque não aceitou a proposta de renovação do Furacão. E quem também está emprestado é o atacante Renan Viana, que está atuando no Marrocos. Porém, as notícias aí sobre ele não são boas, porque ele acabou lesionando de novo o ligamento do joelho, uma lesão bem séria, então ele vai enfrentar aí mais um tempinho longe dos gramados. É a segunda vez que ele tem essa lesão, ele deve ficar no mínimo aí 1 ano de fora para se recuperar. Na primeira vez que isso tinha acontecido, ele também ficou 1 ano, depois quando voltou já não demorou para recuperar a forma física que ele tinha, acabou sendo afastado pelo Atlético até voltar e aí ser emprestado, porque ele acabou não tendo espaço no time profissional. E agora sim, o assunto principal, a entrevista de Paulo Autuori. Primeiro, tivemos aí também polêmica acontecendo junto com a Tretes, porque tentamos levar o Vincenzo como nosso repórter, credenciar ele, porém o credenciamento da Tretes foi indeferido pelo clube. Não tivemos resposta do porquê o clube fez isso, não, já que a gente já participou de outras coletivas que aconteceram, inclusive com o Petralha no final do ano, que acabou não tendo perguntas, é verdade, mas o credenciamento foi aprovado, estávamos lá, dessa vez não tivemos nem resposta pela parte do clube. A gente lamenta muito esse posicionamento do Atlético, mas enfim, fizemos nota oficial aí expondo o que aconteceu. Mas fato é que o homem finalmente apareceu, uma entrevista coletiva de quase 2 horas, né? Durou 1 hora e 40 e poucos minutos, ali respondendo perguntas de repórteres que estiveram lá. Bem verdade que cada pergunta ele demorou ali uma meia hora para responder, deu uma viajada legal, né? Muita gente, a gente ficou brincando aí sobre a diferença do ser e estar, que ele, né, durante toda a entrevista ficou filosofando. Se você não viu a entrevista e quer ver, ela está completa no YouTube do Atlético. Mas, caso você esteja com preguiça de ver, né, perder quase essas 2 horas para ver uma em grande parte uma enrolação, vai no site da Tretes, tretes.com.br, que a gente separou, fez um resumão das melhores aspas que tivemos de Paulo Autuori. Está numa matéria já, as melhores aspas separadas por assuntos ainda, para vocês conferirem tudo que o nosso diretor de futebol falou. Aqui vou destacar para vocês até os assuntos que acabamos fazendo aí matérias separadas também, como o fato das contratações, né?
ele acabou surpreendendo, dizendo que contratação não é uma tarefa dele, não é um cargo, apesar de dizer que o novo departamento de scout, lembrando que o Atlético tinha demitido todo mundo do departamento, mas segundo Paulo Tuori já foi refeito, o papel dele vai ser atuar junto aí do scout para contar para eles, né, falar qual é a característica do Atlético e característica o Atlético procura um jogador para que eles entendam os jogadores certos para indicar, né, para o clube contratar. Além disso, ele criticou muito, né, disse que contratação não é algo fácil, que falar de contratação é muito fácil, mas que não funciona bem assim. Criticou bastante uma coisa que ele estava certo, que não adiantava contratar se o Atlético não tinha um estilo de jogo, um ideal, né, de jogo, de como jogar, acabar trazendo as peças aí que não iam nem se encaixar nesse estilo, porque o Atlético, neste ano, bem da verdade, ficou sem o estilo de jogo por tantas demissões de técnicos, né? Foram 5 técnicos que passaram nesse ano, então acaba virando uma bagunça, né? Os próprios jogadores que estão aqui já, quando estão começando a entender um jeito de jogar, muda e ficam muito perdidos. Nisso ele criticou bastante, foi um erro do Atlético nesse ano, sim, tá certíssimo, mas também não dá para dizer que nenhuma contratação não nos daria garantia, mas também não quer dizer que o clube não podia ter contratado no meio do ano, né, gente? Mesmo assim, acho que o clube podia ter trazido aí 2 peças, apesar dele dizer que contratação nenhuma daria garantias de melhorar a equipe, que a gente tem visto gente que contratou e o time até piorou. Mas enfim, a gente está vendo também contratações que podem dar certo e o mínimo que o Atlético tinha que fazer era uma tentativa de melhorar esse elenco para esse ano. Falou ainda que a janela do meio do ano é a mais difícil, porque os jogadores que estariam disponíveis para contratação são aqueles que não deram certo no clube ou que estão afastados ou ainda apostar em estrangeiros que não têm potencial. Deu uma leve criticadinha ali ainda senti na contratação do Corinthians, né, com Memphis Depay, falou que contratar um estrangeiro só em nome do marketing ainda, né, deu uma brincada ali, falou que quem vocês queriam que a gente trouxesse, o Sérgio Ramos? Enfim, não era nem pra tanto, né, o Tuori? Ninguém pediu o Sérgio Ramos, mas também ninguém falou que precisava contratar o 5º reserva do Bahia. Sobre a distância do presidente Petralha, né, que está enfrentando aí seus problemas de saúde do dia a dia do Atlético, ele aproveitou para soltar uma frase de efeito, dizendo que no mundo de hoje não existe distância física. Diz que o presidente sempre está e estará presente no Atlético e que mesmo quando ele também teve que se retirar por conta de saúde, o Atlético acabou sendo campeão da Copa do Brasil. E sobre a vinda do Lúcio, ele falou, né, criticou também a mudança, muitas mudanças de comando técnico nesse ano, mas ele mesmo acabou participando aí da demissão do técnico Varini, trazendo o Lúcio novamente, batendo na tecla da estrutura de jogo do Atlético que falta e que no momento ele precisava de um técnico que entendesse o clube, entendesse o futebol brasileiro, e o Lúcio, com toda a identificação que tem com o Furacão, seria o nome certo. Ele ainda aproveitou para dar uma alfinetadinha falando que ninguém falou sobre a inexperiência do Felipe Luiz assumindo o Flamengo e que aqui falaram sobre isso por conta da vinda do Lúcio, né? Mas enfim, não é bem assim também. Ah, antes que esqueça, mais uma polêmica que teve essa semana, na verdade nas semanas passadas. O Luis Soares, aposentado da seleção uruguaia, resolveu falar sobre Marcelo Bielsa. Falou sobre o desrespeito do técnico para com os jogadores, inclusive com Agostinho Canóbio. Se vocês bem lembram, né, teve a situação ali no jogo do Uruguai contra o Canadá, em que o Canóbio acabou não entrando em campo, e quando ele viu que ele não ia mais entrar em campo, ele acabou chutando objetos ali no banco, e depois disso ele nunca mais compareceu na lista de convocados da seleção do Uruguai. Pois é, a gente falou muito sobre essa reação, né, na época, talvez seja exagerada, mas agora estamos todos entendendo por que o Canóbio reagiu daquele jeito. Depois o Soares expor que ele não concorda do jeito que o Bielsa trata os jogadores, o Canóbio também deu uma entrevista falando sobre toda a falta de respeito que ele sentiu, disse que sabe que a reação dele foi um pouco exagerada sim,
mas que foi uma reação de quem estava muito frustrado e aguentando muita coisa. Teve momentos que ele estava na seleção em que ele pensou em simplesmente deixar a seleção e voltar para o Brasil, voltar a atuar pro Atlético, de tanto que ele já não se sentia mais à vontade lá. Disse que o Bielsa, na frente de todo mundo, falava tratar todo mundo igual, mas com ele tinha conversas ali pesadas. A gente chegou a relatar, né, que usou ele de gandula nos treinos, na verdade, usou ele para repor bolas ali, que normalmente é função de meninos da base que podem acompanhar o treino das seleções juntos. Ele acabou não gostando muito disso, achou uma falta de respeito ser tratado dessa forma. Nobel relatou que a falta de respeito era constante, teve momentos em que, inclusive, o Bielsa falou sobre a família dele, sobre a falta de respeito, de educação da família dele, que ele não gostou. Enfim, críticas pesadas, vale a pena você conferir, tá tudo lá no nosso site também. Inclusive o Valverde do Real Madrid apoiou as críticas e falou que é tudo verdade. Isso, galera, semaninha pesada, cheia de polêmicas, porque no Atlético, acho que esse ano, né, um dia após o outro, sempre tem mais para acontecer. E falando nisso, amanhã, sábado, às 9 horas da manhã, a Fanáticos convocou todo mundo que quiser ir na entrada do CT para recepcionar os jogadores. Vai ser uma espécie de protesto, sim, mas também para apoiar os jogadores nesse final de ano, né, essa corrida contra o rebaixamento que teremos agora. E também ficou convite para vocês verem no YouTube da Threads a entrevista que a gente teve com o presidente da Fanáticos, o José Ariel. Tá aqui no nosso YouTube, confira, vale muito a pena, teve muito assunto necessário pra gente conversar. E é isso, vejo vocês na semana que vem.